Aleluia. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos, a paz do Senhor. Neemias, capítulo de número 3. Livro do profeta Neemias, o capítulo é o 3. Todos acharam? Acompanhe essa leitura comigo. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, ao qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Azená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequis, e filho de Mesesabeel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a serviço ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Merotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governo da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos orives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, ou perfumistas, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate, Moabe, como também as torres dos fornos. Ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas, junto com as suas filhas. E a porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa, esses a edificaram e levantaram as portas como as suas fechaduras, e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. Observem agora do 21 em diante. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, e filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Versículo 31. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mifcade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela tua graça e bondade, pela tua misericórdia abundante. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Tu tens toda a liberdade, Senhor, de manifestar a tua revelação através da tua palavra, que possamos ser daqui edificados, Senhor. Nós viemos aqui não por causa de uns aos outros, mas nós viemos aqui por causa da tua palavra, da tua direção, da tua presença. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi para baixar o fundo, Edson, só um pouquinho aqui na frente para mim. Quando eu li Neemias capítulo 3 a primeira vez, eu posso confessar um negócio aqui para vocês em cima do púlpito? Eu pulei. Pensei, meu Deus do céu, mas para que esse texto na Bíblia? Depois eu li outras vezes Neemias, já li Neemias várias vezes, e sempre que eu chegava no capítulo 3, eu tinha o capítulo 3 como um capítulo, não sei nem qual é a palavra que eu posso usar, porque a gente tem que usar uma palavra, afinal de contas é a palavra de Deus, mas era um capítulo que eu não via muito sentido. Então eu sempre pulava esse capítulo. Até o dia que eu li esse capítulo, falei, vou ler esse capítulo. São mais de 60 nomes,
né? Para quem vai ter filhos aí, ó, né, tem nomes interessantes aqui. E eu comecei a enxergar algumas coisas nesse texto, descobri que ele não estava aqui por acaso. Depois que eu li ele várias vezes ao longo desses anos, eu descobri que eu estava diante de um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Mudei completamente a minha concepção a respeito do capítulo 3 de Neemias. Quero partilhar com vocês, então, o que me veio à mente a respeito desse texto. Antes, porém, a gente tem que fazer aqui um contexto, né, para vocês entenderem o que estava acontecendo. No ano 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói Jerusalém completamente, derruba os muros, queima as portas, varre o templo de Salomão, derruba tudo, acaba com tudo, né? Deus estava usando Nabucodonosor para, de fato, cumprir a justiça de Deus. O povo havia negado a Deus, dentro de Jerusalém estava Jeremias, que foi salvo, enfim. A cidade é totalmente destruída, tudo vem abaixo, as pedras ficam amontoadas, lixo, devastação total. Eles são, então, levados cativos para Babilônia. Eles ficam em Babilônia 70 anos. É lá na Babilônia que Daniel tem o entendimento que Jeremias havia profetizado 70 anos. Então o livro de Daniel está falando desse retorno deles. É também na Babilônia que Ezequiel escreve a sua profecia, a profecia do Senhor escrita por Ezequiel. Eles voltam então, 70 anos depois, em 3 partes. A primeira parte, no ano 457 ou 516 a.C., volta uma parte, e essa parte ela é liderada por Zorobabel. No ano de 447 a.C., volta a segunda parte, e essa parte é liderada por Esdras. E aqui volta, no ano de 444, volta esta turma com Neemias. Ninguém acreditava que era possível. Você sabe por quê? Porque eles ficaram 70 anos em Nabucodonosor. Quando eles voltaram, até essa passagem que lemos, se passou 142 anos. Grava isso, 142 anos. Eles chegaram em Jerusalém, tinham o embargo político, tinham os inimigos, e eles não reconstruíram a cidade. Quanto tempo passou? 142 anos. Pessoas nasceram, morreram, se criaram, eles se acostumaram a viver no monturo, viver no lixo, a viver na destruição, na devastação, porque diante dos desafios, né? Então, os primeiros até tinham a intenção de reconstruir, mas devido à oposição, os embargos, enfim, políticos e toda aquela guerra, aquilo foi ficando. Mas Deus, que é Deus, toca um homem, de repente, depois de 142 anos, toca no coração de um homem chamado Neemias. Neemias não está lá. Neemias está a 1.600 quilômetros de lá, mas recebe a informação da tragédia que estava Jerusalém, de como a cidade estava devastada. Então Neemias, ele decide fazer algo, um homem, decide fazer algo que ninguém pensou em fazer. Ele decide orar a Deus e dizer: Senhor, me usa para mudar isso. Deus olhou para ele, e imagino eu, e deve ter pensado: eu estou 142 anos esperando uma pessoa me fazer essa oração. Deus olha para ele e diz: vou te usar com certeza. 142 anos eu estou esperando que alguém fizesse essa oração. Está dando para entender a expectativa de Deus? Bom, ele viaja então para Jerusalém. Eu não vou me deter aqui nos capítulos 1 e 2, que são fenomenológicos, mas eu já falei muito na terça a respeito desses 2 primeiros capítulos. E quando ele chega em Jerusalém, o que ele vai fazer? Ele não fala nada para ninguém, então ele sai à noite a cavalo, e ele vai diagnosticar o problema, e ele vai perceber que a realidade era pior do que haviam contado para ele. Ele então tem um plano, faz uma oração, e no capítulo anterior ao 3 que lemos, no capítulo 2 de Neemias, no versículos 17 e 18, ele vai dizer: bem vedes vós, ele reúne o povo,
E ele vai dizer: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Ele vai dizer: isso vocês já estão cansados de saber. Ele diz: bem vede vós. Se fosse na linguagem de hoje, vocês estão careca de saber, né? E ele vai dizer: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não sejamos mais motivo de vergonha. Então, ele está escrevendo um diário, ele escreve: então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como as palavras do rei que ele me tinha dito. Então me disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus pode usar uma única pessoa para transformar completamente a realidade de uma geração. A segunda coisa, uma pessoa usada por Deus, ela consegue impactar uma geração. Porque 142 anos olhando para os muros e para as portas e dizendo: é impossível. E de repente, por causa de uma frase de um homem, todo mundo olha e diz: é possível. Mas ninguém tinha feito nada. Como é possível? Por quê? Porque uma pessoa, quando se dispõe a fazer a vontade de Deus, ela contagia outras. Vocês estão entendendo isso? Então a cidade não era uma cidade pequena, muito pelo contrário, tinha muros ao redor. A cidade de Jerusalém tinha 12 portas. Então Neemias decide se organizar, convoca todos os homens, todas as mulheres, todos os líderes, todos os liderados, todos os sacerdotes, todos os levitas, né? E aí, nesse pano de fundo que eu estou fazendo aqui, se você observar no capítulo 3, até o versículo 15, você vai observar uma sequência de frases que diz: junto dele, ao lado dele, está aí do 1 ao 15, todos os versículos têm uma dessas frases: junto dele, ao lado dele, ao seu lado, todos os versículos até o versículo 15. Do versículo 15 até o versículo de número 31, a frase muda. Todos os versículos quase têm depois dele, depois dele, depois dele, depois dele. E encerramos no último versículo, no 32, onde tem a palavra entre. Entre. Então comecem a gravar essas coisas para vocês começarem a perceber que esse texto é mais do que uma lista de nomes. Ao conclamar o povo, então, ele também dá valor às grandes unidades. Então a gente vai observar no texto que ele chamou segundo as suas famílias, grandes unidades, mais de uma família inteira. Você vai perceber que ele chamou segundo as perícias, ou seja, ele chamou comunidades de ourives, comunidades de perfumistas. Ele também chamou segundo as profissões, sacerdotes, levitas. Ele chamou também maiorais dos distritos, e um desses até levou as próprias filhas. Tamanho foi o contágio daquilo que eles receberam. Talvez você possa estar olhando para mim e dizendo: pastor, eu saí de casa numa terça-feira e é assim, a minha casa tem muro. Nós vamos fazer muro? Essa é a moral da história? Nós vamos fazer um muro ao redor da igreja? Para que serve esse texto? Mas a gente tem que entender que aqui existem princípios de crescimento e princípios valorosos aqui. Nós estamos aqui num ano de crescimento e o contexto é muito parecido. Por quê? Porque o Brasil toma vergonha, porque a decadência moral do Brasil chegou num ponto terrível. E vocês sabem do que eu estou falando porque vocês têm internet em casa, a ponto de grandes multidões profanarem o nome de Cristo, profanarem o nome de Deus, profanarem a palavra de Deus. Então, é bem possível que o Brasil esteja pior do que aquela situação, né? É bem possível. O que fazer, então, para que os adversários da igreja não nos impeçam de crescer, que a igreja siga avante? Então, esse texto traz, e aqui eu começo realmente a falar o que eu vim falar, esse texto traz princípios para uma igreja e para uma vida. Por isso eu posso falar do macro, igreja, mas eu posso falar do micro, vida, a sua vida. Então a gente pode focar nos dois aqui. Esse texto traz princípios para uma igreja e para uma vida bem-sucedida. Quem quer ter uma vida bem-sucedida?
Quem quer participar de uma igreja bem-sucedida? Todo mundo quer. Essa palavra contagia, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui nesse texto é a coordenação. Primeira coisa, ele e nós precisamos nos inconformar com o caos. Então essa é a primeira coisa. A Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo. O que é? Ser um inconformado. Então, existiam gerações e gerações de pessoas conformadas com a situação, e de repente surge um Neemias inconformado. Deixa eu falar um negócio para você. Existe um grande perigo de você se conformar com o caos. É um grande perigo, né? Foi sempre aquela velha frase, né? Foi sempre assim, não adianta fazer nada, na igreja de Deus é assim, a obra é Deus que vai fazendo, é desse jeito mesmo. Não sei se você já ouviu alguém assim, ou se você já falou isso. A gente aposta no fracasso, nunca na vitória, né? Então, os muros estão quebrados, as portas queimadas, o povo na miséria, e a gente às vezes se cutuca e diz assim, vai se acostumando, viu? Porque é desse jeito. É assim mesmo, a vida é assim. Os pais falam isso para os filhos. Os pais ensinam os filhos a serem conformados com a situação. Não fala nada, fica quieto. A vida é assim. Os pais falam, conforme-se, porque é desse jeito. É desse jeito. Então a gente vira o quê? Pregadores do desânimo. Fazemos coro com os pessimistas, né? E eu vou dizer uma coisa, dizer que o problema não tem solução, isso qualquer um fala, isso é muito fácil, está todo mundo pronto para falar. Difícil é ter alguém para levantar e dizer, é possível mudar não só esse bairro, mas é possível mudar Londrina, e é possível mudar o Brasil. Mas de quantos nós precisamos? Gente, de um. Em Ezequiel tem um versículo famosíssimo que diz, Deus falando, procurei um para pôr na brecha e não encontrei. Então, a gente que acha que Deus precisa de um mundaréu de gente, Deus precisa de uma pessoa que decida fazer a diferença, né? Na Inglaterra do século XVIII, tinha um cidadão chamado William Wilberforce. Esse camarada no século XVIII, ele olhou para a Inglaterra, que tinha escravidão, e ele disse, essa escravidão tem que acabar. Quando ele morreu, no ano que ele morreu, a escravidão acabou. Ele chegou a ver a escravidão acabar no ano que ele morreu. Quando a gente olha para os Estados Unidos e vê lá um Martin Luther King, né? Antes desse cidadão, os negros não podiam nem sentar junto com o branco dentro do ônibus, por causa da segregação racial. Ele pagou com a própria vida, mas o sonho dele se realizou. Quando a gente olha para Billy Graham, que nasceu na roça, e na biografia dele ele conta que ele era um moleque na roça com uma enxada na mão, e ele olhava, botava a enxada nas costas e olhava para o céu e dizia, Deus, eu quero falar da tua palavra no mundo inteiro. Deus ouviu. Vocês estão entendendo ou não? Qualquer um de nós pode impactar essa geração. Aí eu faço essa pergunta, e você, Tarciano? Qual tem sido a tua oração? Né? Não se conforme com aquilo que você já alcançou. Por quê? Porque Deus tem mais para você. Amém? Amém? Seja a pessoa certa no lugar certo para fazer a coisa certa. Observe o texto. Junto dele, ao lado dele. Então aqui a gente tem um princípio de administração que serve, gente, para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer casa e para qualquer igreja. Qual é esse princípio? Coloque a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com a motivação certa, e vai dar tudo certo, né? Então Neemias sabia que se isso acontecesse, né, se caso ele não conseguisse fazer isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos, tudo daria errado. Sabe por quê, gente? Porque uma vida sem propósito é uma vida fadada ao fracasso. Tudo aquilo que você vai fazer um negócio que não é para você fazer, você força a situação, aquilo não vai ser produzido como vida, né? Então ele chamou pessoas de Tecô, de Gibeon, de Jericó, de Mispa, está tudo nesse texto, para trabalhar onde?
onde não tinha residência. Então os caras vinham de fora, ele dizia: olha, aqui não tem casa nenhuma nesse trecho, vocês estão vindo de fora, então vocês vão acampar, então vocês vão fazer esse pedaço de muro, que não tem ninguém morando aqui, vocês vão me ajudar nesse ponto. Ele começou a administrar isso, né? Administrar. Então tinha gente que fazia a fundação, tinha gente, está aí tudo nesse texto, tinha gente que só fazia reparos, né? Cada um sabia qual era a sua missão e o que se esperava dele. Cada um tinha isso na mente, né? Então eu quero te desafiar fazendo a seguinte pergunta: qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é o seu lugar na igreja? Qual é o seu lugar dentro desse ambiente que a gente vive, dentro daquilo que chamamos corpo de Cristo? Então, o corpo, ele tem partes. Então, porque você é pé, então, e não é orelha, então você não quer mais ser pé. Então, porque você é olho e não é calcanhar, então eu não quero mais ser olho, porque eu queria ser calcanhar. Todos nós temos, dentro do corpo de Cristo, o espaço. E se isso acontece, a gente trabalha com harmonia. Aí pega a segunda parte do texto: junto dele, ao seu lado, depois dele. O que é isso? Mostra que eles trabalhavam juntos, lado a lado, um depois do outro. Havia uma organização, havia o quê? Havia uma comunhão, havia uma harmonia. Ninguém estava ali batendo cabeça, ninguém estava ali disputando prestígio, ninguém estava ali com ciúme do outro, ninguém estava ali querendo fazer o que o outro estava fazendo, porque cada um sabia o seu papel naquele momento. Quem está entendendo isso, amém? Então, a gente tem que entender que a gente não está concorrendo com ninguém. O pastor Edson, até o Juliano conhece, a minha sogra conhece, é um pastor que nós conhecemos nos Estados Unidos. Ele sempre dizia a mesma coisa: o que é seu está na mão de Deus, não tem concorrência. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo, cada um de nós temos o nosso espaço, somos corpo e estamos cooperando um com os outros. Então, o que ele fez? Ele aproveitou as facilidades. Eu fico olhando às vezes vocês, fico pensando assim: o que será que aquele irmão dava certo, hein? O que será que aquele irmão podia fazer? Você sabe por quê? Porque a gente tem que entender que todo mundo tem que se envolver. Vocês estão entendendo isso? Não? Dá vontade de ir aí chacoalhar, né? Acorda, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para Jesus. Mas pastor, eu não sei se tem alguma coisa para eu fazer. Você já perguntou? Então o que acontece? Então tem que perguntar para o senhor? Não, tem um monte de gente aqui. Se disponha a fazer alguma coisa para o Senhor, né? E com inteligência. Olha que coisa interessante no 23. Diz aí: depois reparou Benjamim a Azube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Mazéias e filho de Ananias, junto à sua casa. Agora olha o versículo 28. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. Gente, presta atenção nisso. Chegou o pessoal de fora para ajudar. Ele falou: vocês vão fazer o muro onde ninguém mora. Por quê? Porque onde tem residência, o cara da residência vai fazer o muro. Por quê? Porque eu economizo transporte, eu economizo marmita, eu economizo alimentação. Se estourar uma guerra, qual que é a primeira preocupação que vai vir na cabeça do cidadão? E a minha família, onde é que será que está? Então, se eu boto esse cara para trabalhar na frente da casa dele, ele vai trabalhar animado. Pronto, inteligência. Então a gente tem que trabalhar confortavelmente, se sentindo bem ou sentindo-se bem diante daquilo que a gente está fazendo, né? Tinha gente que morava ao lado do muro, né? Então o que você acha que ele ia restaurar? O muro que estava na frente da casa dele, aquele pedaço de muro, né? Neemias era um grande maestro de todo esse mutirão. Então Neemias mostra que é possível realizarmos grandes coisas, se a gente se juntar.
com inteligência para fazer o que o Senhor pede. Então, dentro de uma igreja, gente, tem o quê? Tem música, tem liderança, dentro de uma igreja tem evangelismo, tem assistência social, tem mulheres, tem jovens, tem crianças, tem tudo dentro de uma igreja. Para isso aqui funcionar, tem tudo. Isso aqui está funcionando, a mídia funcionando, o som funcionando, tudo funcionando. O que é mais importante um do outro? Não existe. O grau de importância é igual. Tudo tem que funcionar. Tudo. Então, se tudo funcionar, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós alcançamos o objetivo se tudo funcionar bem. Se todo mundo funcionar com tranquilidade, né? Caso contrário, então, a gente vai funcionar errado, e aí essa igreja não vai para frente. Quem está entendendo até aqui? Amém? Observe a cooperação. Ninguém ficou de fora. Se você ler o texto, vai ter sacerdote, levita, chefe, porteiro, guarda, orive, mercador, perfumista, mulher. Aí você pergunta, quem que deve trabalhar na igreja? Todo mundo. Quem que deve fazer alguma coisa para o Senhor? Todo mundo. Desde os novos convertidos até os convertidos há muitos anos. Todo mundo pode fazer alguma coisa na igreja. Todos devem participar. Agora, um princípio simples que tem aqui, está aí no versículo 1, se a sua Bíblia estiver aberta, acompanhe. Diz lá, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote com os seus irmãos. Vamos de novo. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado. Então, da onde tem que partir? Das lideranças. Foi o sumo sacerdote que começa o versículo 1. O sumo sacerdote levantou e falou, eu vou começar esse negócio aí. Chamou, ele era o sumo sacerdote, chamou os sacerdotes e disse, vamos começar esse negócio, né? Então, os homens de altíssima posição estavam fazendo o quê? Fazendo um trabalho bruto, né? Então tem gente que acha que porque exerce uma liderança, ou se um dia exercer uma liderança, vai poder trabalhar menos, né? Tem gente que, né? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja, a empresa, seja lá o que for, é a cara da sua liderança. Não é a cara de um líder, é a cara da liderança. Quem está entendendo isso? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Orem pelas lideranças dessa igreja, porque não existe liderança neutra. Não existe. Ou ela influencia para o bem, ou ela influencia para o mal. Liderança é influência. Ou ela pende para o bem, ou ela pende para o mal. Então, orem pelas lideranças dessa igreja, para que elas realmente entendam o caminho a trilhar. Uma coisa que eu acho fantástica é que todos trabalhavam, até os ourives. Você sabe o que é um ourive? É aquele que mexe com joia, ouro. Você sabe o que é você pegar uma pinça e pegar talvez o menor de todos os brilhantes e fixar ele num anel? Olha, é mãozinha fina. Sabe o que o ourives fez? Falou, larguei tudo, cadê o enxadão? Cadê as pedras que é para puxar nas costas? Eu quero fazer parte desse negócio. Vocês estão entendendo o nível de contágio? Todo mundo foi contagiado. No versículo 9 diz lá, e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Dá para entender isso ou não? Que o homem era líder da metade de Jerusalém e saiu do gabinete para ir pegar uma pedra na mão e botar em cima de um muro. Vocês conseguem entender isso, né? Observe agora o versículo 12. Ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Ele olhou e disse assim, eu vou fazer parte dessa história. Mas peraí, eu vou levar minhas meninas junto, porque eu quero que elas também façam parte. Eu quero que elas também entendam, eu quero que elas também vejam, eu quero que elas também compreendam o que Deus está fazendo aqui. Eu não vou deixar minha família para trás. Um exemplo para a nova geração, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês se proporem a fazer algo de bom, seja aqui na igreja, seja na sua vida, nunca você vai ser unanimidade. Acompanhe comigo aí o versículo 5. Eu estou no capítulo 3 de Neemias. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a serviço
ao serviço de seu Senhor. Esses aqui não quiseram. Esses aqui, não quiseram. Então é assim, nem todos vão querer. Aí você me pergunta, e é para fazer o quê, pastor? Não desanima. Não desanima. A obra é um privilégio, né? Se não quiser, outro vai querer. Deixa eu contar uma coisa do meu coração para vocês. Antigamente, quando a gente fazia um evento, então as pessoas vinham e eu tinha expectativa de que algumas pessoas, eu percebia que de repente alguém faltava, e a falta daquela pessoa me chateava, e aí me vinha uma porção de coisas na cabeça. Poxa, podia estar aqui, podia estar apoiando, podia estar participando, e aquilo me chateava. E aí eu entrava naquilo que a gente ia fazer chateado. Por quê? Porque eu reparava na ausência de algumas pessoas, né? E isso era tão real na minha vida, tão real, que Deus teve que falar comigo. Sabe o que Deus disse para mim? Deus só me disse uma frase: te alegra com os que vieram e para de chorar pelos que não vêm. Acabou, me curou. Me curou. Você sabe o que significa? Que vocês nunca vão me ver chorando no microfone, porque ó céus, ó vida, porque olha, irmãos, a gente podia estar com tudo isso aqui cheio e não veio. Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Você sabe por quê? Porque eu estou super feliz, alegre diante do Senhor, porque você está aqui. Como eu estou feliz de você estar aqui. Então a minha alegria de te ver aqui não vai ofuscar a minha tristeza. Não existe isso comigo. Pastor Geraldo é prova. Eu estou, vai fazer 11 agora, 11 anos quase no culto da terça-feira. Eu já fiquei aqui mais de 5 anos. Pastor Geraldo é minha testemunha viva. Mais de 5 anos, com 5, com 6. Era isso, não era, pastor Geraldo? E vocês acham que eu me preparava menos por causa disso? Vocês acham que eu lia menos por causa disso? Então tem terça-feira que aqui enche, tem terça-feira que aqui dá menos, tem terça-feira que dá pouco, tem terça-feira... Não importa. Enquanto tiver eu estou feliz por aquele que veio. Então a gente tem que ter esse entendimento. Você sabe por quê? Porque a gente nunca vai ser unanimidade. Aí a gente fica se agarrando com os que não vêm. Larga para lá, fica tranquilo. Deus sabe, Deus faz, Deus realiza. Agora eu tenho que ficar feliz por você, meu querido, que está aqui nessa noite. Amém? Até aqui? Eu não vejo Neemias chorar. Eu li o versículo: os nobres não se submeteram ao serviço do Senhor. Eu não vejo no versículo seguinte: e Neemias chorou. Neemias estava ocupado demais. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um propósito na vida dele. Então, eles não querem? Não, beleza, então vem vocês que nós vamos fazer. E vamos para cima. Quem entendeu isso até aqui? Outra coisa é a aprovação. Vocês viram o tanto de nome que tem nesse capítulo? Meu Deus do céu, quantos nomes? São mais de 60. Aí você me pergunta, mas por que, pastor? Não dá canseira de ler tantos nomes? Mas você sabe por que tem tantos nomes? Porque gente tem nome. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Neemias é o diário de Neemias. Neemias colocou o nome das pessoas lá. Por quê? Porque os nomes são importantes para Neemias. Pessoas têm nomes. Não existe uma pessoa mais importante que a outra quando só são citados os nomes delas. Não existe. Por quê? Porque nome todo mundo tem. Todo mundo tem nome, né? Então, na igreja é isso. O doutor senta no lado do analfabeto. Por quê? Porque diante do Senhor nós somos pessoas e temos nome. Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece pelo nome, não por aquilo que adquirimos na terra, mas por aquilo que Ele colocou em nós. Quem entendeu? Então, Ele deu trabalho, a motivação, Ele era um homem motivador, né? Ele deu trabalho emocional para a família. Eu gostaria que você virasse aí no capítulo 4 de Neemias. Olha como ele motivava o povo. Gente, isso aqui é demais. Versículo 6. Porém, 4:6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Versículo de número 19.
Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Estavam todos no mesmo propósito. Outra coisa, as pessoas iam além do que tinham sido pedido que fizessem. Observem, volte no capítulo 3, o versículo 5. Diz aí, 3:5. E ao seu lado repararam os tecoitas. Agora vai no versículo 27. Depois repararam os tecoitas. O que está escrito aí? Outra porção. No versículo 5, os tecoitas, e os tecoitas são aqueles que os chefes não quiseram vir. Eles estavam fazendo a parte deles. No versículo de número 27, eles tinham terminado a parte deles e decidiram: bom, mas peraí, por que eu não posso fazer outra parte? Por que eu não posso fazer mais um pedaço? Ou seja, fizeram além daquilo que daquilo que eles lhe haviam pedido. Então todos nós podemos ir além, todos nós, né? Então aprecie o trabalho dos pequenos e dos grandes, porque tem gente que pode fazer um grande trabalho, tem gente que pode fazer um trabalho pequeno, entendeu? E tem trabalho que você não vê, por exemplo, vocês entraram aqui, tem coisas que na nossa mente fica automática, mas essas cadeiras estão todas alinhadas, porque o Joel estava aqui, desde as 7 horas alinhando elas, com a nossa régua, entendeu? Trabalhos que ninguém vê, mas você chega e vê uma simetria, porque tinha gente aqui fazendo, mas quem vê isso? Ninguém vê, mas o Senhor vê. Então todo o trabalho é de extremo valor, todo o trabalho. Eu vou provar isso para você no versículo 13, abre aí, vamos comer esse capítulo 3 aí. A porta do vale, versículo 13 do capítulo 3, a porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoá. Estes a edificaram e levantaram as portas com as suas fechaduras, seus ferrolhos, como também, escute agora, 1000 côvados de muro. O seguinte, e a porta do monturo reparou Malquias. No versículo 13 está falando que o cara fez 500 metros, porque 1000 côvados é 500 metros, 500 metros de muro. No versículo 14 está falando que um cara fez uma porta, 500 metros de muro, uma porta. Um grande trabalho, um pequeno trabalho, mas ambos foram citados. Por quê? Porque cada um faz de acordo com a sua capacidade. O trabalho maior ou menor, isso é a gente que identifica. Deus conhece a nossa capacidade. Aquilo que é muito para você pode ser pouco para mim. Aquilo que é pouco para você pode ser muito para mim. Mas Deus conhece a nossa capacidade e nos dá talentos para um 10, para um 5, para um 1. Por quê? Porque Ele reconhece a nossa capacidade. Todos tinham instruções absolutamente claras. Quando ele chegava, ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Dias atrás eu li uma reportagem sobre o agronegócio e fizeram uma reportagem com os trabalhadores e descobriram que a maior parte dos trabalhadores da agricultura que pedem a conta do campo não é por causa do salário, é porque eles não sabem para que foram contratados. Então o cara chega lá, hoje você vai dirigir o trator. Ok, no outro dia ele vai chegar perto, não, hoje você vai fazer isso aqui. No outro dia, não, agora é isso aqui. Não, agora é isso aqui. Então, a pessoa fica assim, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? E pede a conta. Porque todos nós temos que ter propósito específico. Querer traçar um trajeto, traçar um alvo e alcançar esse alvo. Quem está entendendo isso? Amém? Então você precisa entender, querido, qual é o seu papel dentro da igreja. Você precisa entender qual é o seu papel dentro da sua casa. Você precisa entender se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você é esposo, se você é filho. Você precisa entender qual que é o seu papel na sociedade. Você precisa entender qual que é o seu papel diante do Senhor. Se você não entender essas coisas, você vai ficar igual uma barata tonta, não é? A vitória do povo é resultado do trabalho de cada um. Para que uma igreja experimente um resultado pleno, cada um tem que fazer o seu papel. Amém? Qual é o seu papel? Então eu vou terminar. Não vou me alongar mais. Apesar que a gente podia ficar aqui falando. Mas
eu quero terminar com um versículo, e esse eu gostaria que todos vocês abrissem, Neemias capítulo 6, e você já pode ir ficando de pé. Neemias capítulo de número 6, versículo o 15. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 do mês de Elu, em 52, é o capítulo 6, versículo 15, em 52 dias. Vamos ler juntos ali no Data Show? No 3, 1, 2, 3. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eleu, em 52 dias. Eu li isso aí e falei, não, que... Vocês são bons de memória? Quantos anos eles estavam ali? 142 o quê? Quantos dias levou? 52. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar que eles estavam ali, debaixo dos escombros, sem recurso, com um monte de inimigo e desanimados. Um homem olhou para aquilo tudo e disse: tem jeito, dá para mudar isso. Um homem olhou e disse: Senhor, me use. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente vai encerrar. A AD Restauração tem, ou vai fazer 15 anos. 15, estamos longe dos 142. São 15 anos. E a gente avançou muito, muito. Louvado seja Deus por isso. Mas dá para fazer coisas extraordinárias. Dá para fazer coisas num tempo recorde, porque isso é a prova. Esse texto, ele revela isso para nós, que nós podemos realizar mais nos próximos meses do que já realizamos nos últimos 15 anos. Está a prova. Então eu quero te desafiar. Eu te desafio, mas ao mesmo tempo te desencorajo, porque tem que ter bastante assim coragem. Quero te desafiar a dizer: Senhor, quero ser usado para mudar o lixo que está virando esse Brasil. Quero ser usado para mudar a cidade de Londrina. Quero ser usado para mudar a circunstância que eu estou inserido. Eu quero ser usado, Senhor. É só isso. Você tem coragem? Aí o diabo deve estar soprando no seu ouvido dizendo assim: mas você não é capaz. Olha para a sua vida. Jesus pagou um alto preço por você. Não deixa o diabo soprar mentira no seu ouvido, não. Você é capaz sim. Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Quantos creem nisso? Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas. Te louvo, Senhor, por nos reunirmos aqui, Senhor, em torno de um texto tão precioso, com tantos princípios, Senhor, para uma vida vitoriosa, para uma igreja vitoriosa. Que possamos sair daqui, Senhor, com a plena consciência e compreensão daquilo que tu és capaz de fazer através da vida de uma única pessoa. Senhor, eu me desfaço, Senhor, dos meus títulos, Senhor, diante de Ti e apresento só aquilo que eu sou, Senhor. E te peço, me usa, Senhor. Me usa, Senhor, como um agente de mudança nessa cidade. Me usa, Senhor, como um agente de mudança, Senhor, nesse país. Senhor, ouve a oração do Teu povo agora. Que possamos, Senhor, aqueles que foram confrontados pela Tua palavra nessa noite, tomar uma posição, Senhor, de ter uma vida completamente relevante a Ti. Senhor, que Tu possa realmente, Senhor, trabalhar na nossa vida
e fazer de nós, Senhor, aquilo que Tu fez com esse copeiro, Senhor. Um copeiro que decidiu orar, um copeiro que decidiu colocar a vida à Tua disposição. Senhor, Tu pode usar qualquer um de nós aqui. Nós estamos, Senhor, fazendo uma grande obra. A obra é grande, Senhor, mas às vezes os anos passam e a gente se acostuma. Mas não, aquilo que Tu faz é maravilhoso, é grandioso. Eu acredito, Senhor, em ministérios dentro dessa igreja 2, 3, 4 vezes maiores do que são hoje. Eu acredito, Senhor, numa explosão, Senhor, de salvação de almas nesse lugar. Eu acredito, Senhor, e desejo do mais profundo do meu coração que esse lugar seja pequeno, que não haja espaço aqui. E se não houver espaço aqui, nós vamos para onde Tu quiser, Senhor. Mas o que vale, Senhor, é fazer esta grande obra. Não para que o nosso nome seja glorificado ou conhecido, mas para que o Teu nome seja exaltado, adorado e enaltecido. E apesar dos inimigos, e apesar da oposição, e apesar daqueles que se levantam, e apesar dos embargos, e apesar do momento político que vivemos, do momento financeiro que esse país passa, ainda assim, Senhor, nós não somos dependentes desse sistema humano. A nossa vida está nas Tuas mãos. Tu faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.